forte em nome de Jesus. Glória a Deus. Com mais alegria para o Senhor, amém? Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta aí quem está perto de você, amém? Mais uma vez. Fala aí, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós estamos aqui para isso, para adorar a Ele de todo o nosso coração. Amém? Quão agradável é que os irmãos vivam em união, em comunhão, diz a palavra do Senhor. E nós estamos aqui para ter intimidade com Ele. Glória a Deus. Então aplauda o Senhor bem forte em nome do Senhor Jesus. Intimidade com o Senhor eu quero ter, pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer. Intimidade com o Senhor pra contemplar o grande amor de Deus que comigo sempre vai estar. Intimidade com o Senhor. Intimidade com o Senhor eu quero ter, pois é na tua intimidade que eu conheço o teu querer. Intimidade com o Senhor pra contemplar o grande amor de Deus que comigo sempre vai estar. Aleluia! Glória a Deus! Cadê o povo mais feliz dessa terra em nome do Senhor Jesus? Eu não quero ver ninguém parado, não. Vamos adorá-lo de todo o nosso coração em nome do Senhor Jesus, pois Ele virá mais uma vez e nós queremos estar aqui, Senhor, preparados para te adorar. Que dia lindo será o dia em que nós iremos te encontrar. Declare isso. Um dia lindo almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Gozo e alegria hei de então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo pra ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor, cantemos todos. Ele é Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o domínio e o poder. O domínio e o poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados ao Rei. Seu trono e
vida houve uma mudança linda. Sem a dor eu conheci o verdadeiro amor. Declarei, ó. Na minha vida houve uma mudança linda. Sem a dor eu conheci o verdadeiro amor. E agora, se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Fala assim pro teu irmão, ó. Hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Vem, entre nessa. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Hoje eu te amo, hoje eu te amo, porque Jesus me amou primeiro. Vem, entre nessa. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Se vejo alguém sem paz no coração, pedindo a minha ajuda, logo eu estendo a mão. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Eu te garanto que Ele é bom a beça. Amém! Mais forte pro Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse Deus é bom demais. Deus maravilhoso. Aleluia. Amém? Quem está feliz aí de estar na presença do Senhor? Agora sim, né? Renovados, em nome do Senhor Jesus. Então verifica aí o teu celular rapidinho. Coloca aí no modo silencioso ou no modo avião. Não deixe com que nada venha te atrapalhar, amém? Nós estamos aqui para receber mais e mais do Senhor. E eu creio que Ele vai falar aos nossos corações. Mas para isso nós precisamos estar atentos em nome do Senhor Jesus. Você já verificou aí seu celular? Coloca aí no modo avião, no modo silencioso. Não deixa nada nem ninguém te atrapalhar em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos novamente, então. Continue nessa presença maravilhosa. O Senhor está aqui neste lugar. Como é bom te adorar, Senhor. Como é bom estar diante da Tua presença, diante do Senhor. Aleluia. Adore Ele de todo o seu coração. Nós estamos aqui para nos entregar por inteiro diante da Tua presença. Fale com o Senhor em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso, Deus que é grande. Oh, aleluia, Deus santo, 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 poderoso. Nós reconhecemos a Sua grandeza, Pai. Nós reconhecemos a Tua soberania e nos colocamos diante do Senhor. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para engrandecer o Teu santo nome. Para Te entregar a nossa vida por inteiro diante, meu Deus, do altar, Pai. Oh, o Senhor é maravilhoso, não há outro além de Ti. Declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mas é com fé de todo o seu coração, declare isso. Quão grande, cantarei, cantarei quão é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, Ele é a própria luz. E as trevas vão fugir, e as trevas vão tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Ele é, por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Declare isso. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, quão grande Ele é. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. É o meu Deus, e todos hão. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o Deus Senhor, sobre todo nome é o seu. Tu és digno, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu, teu povo te adora. Quão grande, que todos vejam e todos amem.
santo, santo, santo Ele é. Quão grande cantarei, é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Oh, continue declarando isso em nome do Senhor Jesus. Quão grande. Não se cesse, não cesse, não. Oh, e todos são de ver quão grande é o meu Deus. Oh, Deus Todo-Poderoso, quão grande é o meu Deus. Eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Que todos vejam a tua grandeza, que todos vejam a tua majestade, Senhor. É o meu Deus, Ele é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. E todos hão de ver. Declare: sobre todo nome é o teu, sobre todo nome, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Nome sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor, e eu cantarei quão grande é o meu Deus. Oh, é o meu Deus. O Senhor é grande, poderoso e majestoso, Pai. E aqui está a sua igreja diante de ti para te adorar. Oh, para te render louvores e toda adoração, Senhor. Somente o Senhor é digno. Seja exaltado, seja engrandecido em nome do Senhor Jesus. Nós queremos a tua presença sobre a nossa vida hoje. Nós queremos o teu Espírito Santo preenchendo os nossos corações em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor venha, meu Deus, reavivar aquele, meu Deus, que estava frio espiritualmente. Oh, que o Senhor venha renovar o teu povo. A tua palavra diz que as coisas velhas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Oh, o Senhor nos chamou para andar em novidade de vida, e é nessa novidade de vida, Pai, que nós queremos caminhar a partir de agora, em nome do Senhor Jesus, declarando em todo tempo que o Senhor é grande e que todos vejam a tua luz brilhando através da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui porque queremos mais do Senhor, uma porção nova, uma porção do Senhor sobre a nossa vida. Então não te detenhas, Espírito Santo do Senhor. Derrama a tua unção aqui hoje, derrama a tua unção aqui agora, Pai, sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam ver, que todos possam ver o Senhor em nós, Pai. Que todos possam ver que o Senhor é grande, que o Senhor é justo, que o Senhor é verdadeiro e fiel. Esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, aleluia.
Querido Deus, estamos diante do Senhor para mais um dia de bênçãos. E eu creio que a Tua palavra falará ao nosso coração. Viemos aqui em busca de direção e eu tenho certeza que ela se revelará a nós. A Tua palavra diz: para mim te invocar no dia da minha angústia, o Senhor me livra e eu te glorifico. E aqui nós estamos para uma manhã de entrega e de dedicação ao Senhor. Eu te peço, faz uma obra, fala com cada vida, fala com cada coração. Eles estão aqui para viver a tua bênção. E se você concorda com isso, diga que assim seja. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Amém? Tudo bem, gente? Glória a Deus. Vamos sentar, por favor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e ela falará conosco neste dia. Amém, aleluia. Vamos lá então. Vamos começar falando sobre 1 Samuel, capítulo de número 17. Tudo bem? Então vamos que vamos, né? Hoje é dia de bênção. Aleluia! Se você tiver intimidade com quem está do lado, pega na mão dele, dá uma chacoalhada e diga: hoje é dia de bênçãos. Glória a Deus, gente. Nós estamos falando sobre vitórias nesse mês de março. E eu vou lhe falar uma coisa bem interessante. Algumas pessoas me procuraram esses dias, não entendendo algumas coisinhas que estão acontecendo. Aí eu quero que você olhe para essa imagem aqui. Só que não está aqui por acaso. Isso não foi posto em cima do altar apenas por mera casualidade. O que eu quero lhe explicar? Tem gente que está passando por certas coisas e está tipo assim meio surpreso. Uma das primeiras coisas que as pessoas falam é: por quê? O Golias apareceu antes ou depois que Davi foi ungido? Antes ou depois? Ah, tá. Então quer dizer que o fato de Davi ter sido ungido não era um imunizante a problemas? Não? Meu Deus, sério? O fato dele ter sido ungido rei não impediu de nada de ruim acontecer? Não. E eu estava pensando sobre as lutas de Davi, e eu estava refletindo o seguinte: se fosse para mim ficar aqui todo domingo pregando sobre uma batalha que Davi enfrentou, nós teríamos 6 meses de mensagens sobre as lutas que Davi enfrentou. Se eu abrisse aqui hoje uma série e falasse: pessoal, vamos estudar sobre as lutas que Davi enfrentou, quanto tempo ia demorar? 6 meses. Pregando todos os domingos. Tem domingos que é 4, tem meses que é 4, domingo tem meses que é 5. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de atenção com as coisas. Então você escuta, tá? Pode ser? Escute. Todos os que estão aqui reunidos saberão que não é por espada nem por lança que o Senhor concede vitória. A batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Davi estava diante do maior desafio da vida dele. E ele estava crendo
em vitórias. Pegou isso? Davi estava diante do maior desafio da vida dele até então. E ele estava crendo em vitórias. Você está diante de problemas. E está crendo no quê? Você está diante de problemas. E está acreditando no quê? Olha, que assim seja. Tomara. Algo precisa ficar dentro do nosso coração, queridos. Hoje eu vou entregar para você uma porçãozinha do sangue do Cordeiro. E quando eu estava lá no final de fevereiro, pensando sobre esse mês de março, eu entendi que todo domingo eu deveria entregar para você um elemento. E quando eu estava lá fazendo lá o cronograma dos domingos, apesar de eu detestar cronograma, no quarto domingo bateu no coração de eu entregar o sangue do Cordeiro. E durante a semana que antecede o domingo eu vou refletindo sobre o que nós vamos falar. Você vai lembrar disso. Lá na Santa Ceia eu entreguei para você um copinho d'água, foi ou não foi? Nós pregamos sobre a vinda da chuva depois de 3 anos e meio de seca. Domingo passado eu entreguei o quê? O sal. Nós falamos aqui sobre a cura lá das águas de Jericó. O Eliseu foi lá e colocou o sal. E hoje nós vamos falar sobre o sangue. Vamos lá no Apocalipse 5, como eu havia dito. Apocalipse, capítulo de número 5. Versículo de número 9. Amém, aleluia. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 e 10. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. E eles o quê? O sangue de Jesus foi o preço usado para comprar todos nós. Mas ele não apenas comprou, ele comprou e fez de mim e de você rei. E a Bíblia diz que nós vamos o quê? Aí eu quero que você pense no que aconteceu com Davi. Davi foi ungido. E depois da unção, ele se depara com Golias. Você é feito rei e sacerdote e você enfrenta essa pancada de problema. Estranho, né? Eles são feitos, mas ainda não estão estabelecidos. Aí eu preciso fazer você voltar lá no nosso primeiro domingo, onde eu preguei sobre Mateus 11:12, que diz bem assim, ó. Espero que você esteja anotando, porque tudo isso está encaixando no esboço. Lá diz bem assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino de Deus, e pela força se apoderam dele. A Bíblia diz que para poder se apoderar do reino, que já é meu, eu tenho que me esforçar. Então esse negócio de que tem um piloto automático aí que vai guiando as coisas até o destino, isso não existe. Nós não temos piloto automático, nós temos um GPS que mostra o caminho, que é bem diferente. Tem gente crendo em piloto automático e o que nós temos é um
GPS. É bem diferente uma coisa da outra. Quem dirige aqui sabe do que eu estou falando. O GPS mostra o caminho, mas não leva você para lá. Ele te dá as coordenadas. E a palavra de Deus é a mesma coisa. O destino final, que é a sua vitória, está traçado. Você precisa fazer o quê? Dirigir pelo caminho. E uma das coisas que vai exigir nessa caminhada é o quê? Esforço, dedicação. Dá um chute na preguiça. Dá um chute no desânimo. Não tem dia que o saquinho está cheio? Tá ou não tá? Então tem. Vai em frente. Para você ter uma ideia, tem um texto da Bíblia que você tenho certeza que você conhece. Está lá em Jeremias 33. Vamos abrir lá? Jeremias. Jeremias 33. Amém, aleluia. Olha só que interessante. Versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez, estando ele ainda o quê? Encerrado no pátio da guarda, dizendo, Jeremias estava onde? Ele estava fazendo o quê lá, de férias? Estava preso, encarcerado. Aí diz que 2 vezes Deus fala com ele naquele lugar. Assim diz o Senhor que faz isto. O Senhor que forma isto para o estabelecer. O seu nome é Senhor. Clama a mim, e eu te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Olha só que coisa interessante. O cara está numa prisão. E Deus fala com ele 2 vezes. Eu li com você a segunda palavra. A Bíblia diz que Deus ele trabalha conosco da seguinte maneira. Ele forma, depois estabelece. Ele formou em Davi um rei e depois estabeleceu. Ele formou em você um rei e sacerdote para reinar sobre essa terra. E ele está trabalhando para estabelecer. Aqui Deus fala com ele para que ele entre em clamor. Para que aquilo que foi falado seja estabelecido. Agora, o que Deus falou com ele na primeira palavra? Você só sabe sair dizendo por aí, clame a mim e te responderei. Fica pegando o versículo solto aí. Deus mandou ele clamar em cima do quê? Clama. Deus mandou ele clamar por quê, gente? Vocês não lêem a Bíblia, né? Vocês preferem outras coisas, né? No capítulo 32, ele está preso. E Deus fala para ele, eu quero que você chame lá o teu parente e compre o campo dele. Ele estava preso. Os exércitos da Babilônia estavam cercando a cidade para destruí-la. E Deus manda ele fazer o quê? Comprar um campo que vai ser invadido. Que estranho. Só que Deus trabalha olhando o hoje ou o propósito completo? Tem coisa que você está fazendo hoje que você não está entendendo.
Tem coisa que você está vivendo agora que você não sabe por quê. Isso porque Deus não trabalha olhando para o agora. Deus ele olha para o plano como um todo. Por isso que muita gente às vezes fica quebrando cabeça. Pô, mas eu estou desse jeito e ainda estou tendo que fazer isso, aquilo, outro. Obedece, criatura. A gente vive num tempo onde as pessoas querem saber o porquê. Você já percebeu? Quando você manda teu filho fazer as coisas, por que tem que fazer? E você faz igual. Ele está preso, ele está encarcerado, e Deus manda ele fazer uma compra. Ele fala, Deus, confesso para o Senhor que eu não estou entendendo. Nós estamos à beira de sermos saqueados, eles vão incendiar a nossa cidade, vão levar os nossos melhores jovens para trabalhar lá na Babilônia, vai ficar aqui só os miseráveis, a maioria das pessoas aqui vai ser executada, e o Senhor está mandando eu fazer negócio. Agora Deus não é Deus de momentos, Deus é Deus de propósitos, é a obra completa, e muita gente não se atenta para isso. Aí ele vai conversar com Deus, Deus só manda eu comprar um campo, o que é isso? Volta um pouquinho, você está no 33? Capítulo 32, versículo 36. Por que Deus mandou ele clamar? Vou lhe ensinar hoje para você nunca mais esquecer. Aleluia! Por isso agora, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vós dizeis, já está dada nas mãos do rei da Babilônia pela espada, pela fome, pela pestilência. Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os houver lançado na minha ira e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar e farei que habitem nele seguramente. E eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, e lhes darei um mesmo coração e um mesmo caminho para que me temam todos os dias para seu bem e bem de seus filhos, depois deles. E farei com eles um concerto eterno que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei por causa deles, fazendo-lhes bem. E os plantarei nesta terra certamente com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor, como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que eles tenham prometido. E aí diz o quê? E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis está deserta, sem homens, sem animais, está dada nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiro, e subscreverão os autos e os selarão, e farão que os atestem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades da planície, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro. Deus manda ele fazer negócios, dando para ele uma ideia futurística das coisas. Você vai comprar aqui agora, como uma forma de garantir o teu sucesso daqui a pouco. Você vai fazer o negócio com o teu tio, você vai resgatar o campo que pertence à tua família e você vai fazer o quê? Você vai começar a orar. O cativeiro não tinha nem começado e já era para fazer o quê? Já era para orar pelo fim dele. O cativeiro não tinha nem sido dado o start e Deus já estava falando, entre em oração para que ele termine. E às vezes nós vamos percebendo as coisas. A atmosfera que cerca a nossa vida nesse momento é uma atmosfera favorável ou desfavorável? Tem coisa ruim que nem aconteceu ainda, você vê os sinaizinhos. E tem gente que não acorda.
E mesmo nesse tempo difícil, Deus vai falando com as pessoas, vai encorajando elas, vai dando para elas toques para que elas se movimentem e elas ficam lá inseguras. Nesse mesmo capítulo aqui, 32 de Jeremias, quando o profeta está discutindo com Deus por causa da situação, olha só que interessante, deixa eu ver aqui, tal. Versículo de número 25. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o atestem testemunhas, embora a cidade esteja já dada nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo: eis que eu sou o quê? O Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? O grande problema é que muitas vezes nós não estamos entendendo com quem nós estamos falando. Ele é dono de tudo. Ele tem todo o poder. Ele manda e desmanda, abre, fecha, ele faz o que ele quiser. Ele é Senhor. E quando ele está mandando com que eu faça qualquer coisa, isso tem uma justificativa. Você precisa entender uma coisa. Tem uma matéria que a gente aprende na física, da ação e da reação. Toda ação provoca o quê? Uma reação. Isso aí é coisa boba da escola que a gente aprende. Mas a gente não aplica isso na nossa vida, não aplicamos isso na vida espiritual, não aplicamos isso no nosso dia a dia. E ficamos lá parados esperando reações, que não acontecerão se não houverem ações. Jeremias, Senhor, mas o Senhor manda comprar isso aqui vai ser destruído. Deus falou, Jeremias, o que é difícil demais para mim fazer? Você está olhando para o cativeiro, eu já estou olhando para a restauração. Isso levaria mais ou menos 70 anos. Mas Deus já estava trabalhando lá na frente. Era por isso que ele queria que o profeta clamasse. Para que aquilo que já estava formado fosse estabelecido. Você lê na Bíblia, estamos feitos por Deus, reis e sacerdotes, para reinarmos sobre a terra. Vamos fazer o quê? Vamos correr atrás de estabelecer esse negócio. O que provoca a melhora da minha vida? Aqui nesse caso Deus falou, eles vão ter um só coração, eles vão temer o meu nome, eles não vão mais errar com relação à palavra, vai haver na vida deles o quê? Uma conversão. Aquela restauração deles estava diretamente ligada ao quê? A conversão, a mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento. As pessoas não querem mudar comportamento e querem que haja reações sem ações. E uma coisa que é interessante, Deus fala, Jeremias, comigo a coisa funciona assim. Eu formo para depois estabelecer. Por isso que muita gente lê 1000 coisas na Bíblia. Ela lê 1000 coisas e acontecem 2. Porque ela não aprendeu a lidar com esse ato. Dela ler, colocar os olhos, colocar os pés e depois de um tempo desfrutar. Vou lhe perguntar de novo. Golias apareceu quando? Antes ou depois da unção? Depois. Se você pegar lá o 1 Crônicas 14, anota aí como tarefa de casa, diz a Bíblia que quando Davi foi ungido rei sobre todo Israel, todos os filisteus vieram contra Davi. Para você ter uma ideia, ele tinha superado a primeira etapa, ele é colocado como rei sobre Hebrom, e lá ele fica 7 anos exercendo o governo naquele pedaço de chão. Dali a pouco todo Israel reconhece
Quando ele entende que todo o reino é colocado nas mãos dele, os filisteus vêm para cima. E lá na Bíblia diz, o que ouvindo Davi logo saiu contra eles. Agora que eu coloquei a mão no reino todo, eles vão me atrapalhar? Pois não vão mesmo. Você já está tendo melhoras na vida. Isso é evidente. Isso é notório. Só que você não está preparado para isso. De as coisas começarem a acontecer favoravelmente e você enfrenta oposições. Você teve certas melhoras na vida e você quer continuar tendo aquelas lutinhas lá do tempo de quando você não era ninguém. Meu amigo, você vai crescer, as suas lutas vão aumentar. Esse dia eu estava pensando, falei, meu Deus, cada coisa que acontece. Aí, na hora, pensei assim. Quando eu tinha lá 20 ovelhas, eu passava menos luta, né? Mas daí vem a pergunta, quer 20 ovelhas de novo? O que eu vou dizer? Não, deixa aqui, do jeito que está, deixa que eu vou conseguir. Aleluia! Porque é aquela coisa, tem gente reclamando dos problemas que está enfrentando agora, mas esquece que quando não tinha problema, ele era um coitado na vida. Aí, quer voltar a ser coitado para a vida sossegar? Olha para o seu irmão e pergunta aí. Quer voltar a ser coitado? Fala para ele aí. Aí a coisa calma. Vai ficar tudo tranquilo de novo. Você vendendo o almoço para pagar a janta. Eu já brinquei com vocês aqui. Quem de vocês amanhecia nas associações de morador para pegar tique de leite aí? Quem lembra disso? Quem lembra disso? Tem uma meia dúzia de velho aí que sabe do que eu estou falando. De quando que é isso? Quem era o nosso presidente? Sarney, viu? Você tem saudade daquilo? Está repreendido. Em nome de Jesus. O negócio era sério, pessoal. O negócio era sério. Era difícil. Era complicado que só. Hoje, na boa, o pessoal reclama do quê? Barriguinha cheia. A coisa está complicada, mas pensa bem. O Jeremias, ele está achando ruim de comprar um campo com o dinheiro que ele tem para comprar. É isso que as pessoas não entendem. Elas já viveram uma determinada evolução e Deus quer que elas evoluam mais ainda. Só que elas querem ter dinheiro no bolso sem os problemas que ele traz. Gente, prosperar dá trabalho. Prosperar dá dor de cabeça. E eu conheço gente, inclusive, interessante isso. Esse dia eu estava conversando com o irmão aqui da igreja. Ele estava falando para mim, pastor, eu comecei um negócio alguns anos atrás com R$1.000. Hoje eu dou ofertas de R$1.000. Só que esses dias passou um negócio difícil aí. E vou lhe falar, ninguém gosta de tomar prejuízo. Ninguém. Aconteceu um problema lá, ele teve um prejuízo lá de 13 mil. Olha só como é que é. Aí na mesma hora, eu tomei um prejuízo de quanto? 13 mil. Alguns anos atrás eu comecei um negócio com... Falou, peraí. Eu não estou entendendo. Antigamente, para mim, R$500 era problema. Hoje eu me organizo para pagar compromisso de... Ele quer saber, eu vou dar um soco na cara do diabo hoje. Botou R$1.000 no envelope, veio aqui na igreja me procurar. Pastor, eu vou dar essa oferta aqui. Falei, por causa de quê? Não, aconteceu um negócio aí assado, frito, cozido e tal. Falei, glória a Deus, Deus te abençoe. As pessoas hoje, elas reclamam de coisas, só que elas não entenderam a mudança de patamar que a vida delas passou. Elas não são mais aquelas coitadinhas.
O Davi já era ungido. Nós já somos reis e sacerdotes. E estamos aí choramingando. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. E não vou saber mesmo, porque eu não estou no teu lugar. Só que eu não estou aqui para ficar aqui abraçando você e chorando. Eu não estou aqui para ficar junto com você chorando. Que se nós dois chorar, e quem vai ajudar quem? Tem que ter alguém para fazer o quê? Para dar a palavra, para levantar o outro. Se você quer chorar, você acha outro. O pastor Zorés quer chorar com alguém? Não. Pastor Souza quer? Não. Pastor Nonato quer? Não, senhor. Então tá bom. Porque tem gente que é assim, irmão. Eles querem, ao invés de milagre, eles querem compaixão. Ao invés de uma palavra de mudança, eles querem uma palavra de conforto. E as duas coisas não dá. Ou eu te dou uma palavra de conforto para você se sentir acalentado, ou eu te dou uma palavra do quê? De mudança. Algo que vai trazer resultado. Ou você quer apenas se sentir bem? Vou lhe dizer. Esse negócio de, eu queria tanto me sentir bem. Isso é uma coisa que está distante, irmão, porque nós vamos viver em conflitos. Nós vamos viver em conflitos. Não adianta. Você vai resolver uma coisa e daqui a pouco vai ter que resolver outra. Você está reclamando de pagar 13 mil, daqui a pouco você está pagando 30, 40, 50. Esse dia eu estava ouvindo um caso de uma pessoa, ele falou, estava precisando de 10 mil para resolver um negócio, liguei para um amigo. Ô rapaz, estou ligando para você aí, eu tenho um negócio para resolver, eu preciso de 10 mil reais. Ele falou, rapaz, eu estou precisando de 800 mil. Aí ele falou, se você arrumar alguém que te deu 800, pede mais 10. Você entende? E quando você está nessa dificuldadezinha, tem gente passando por um problema muito maior e não está choramingando igual você está. Enquanto você está esquentando a cabeça com 5 mil, tem gente esquentando a cabeça com 5 milhões. E talvez não esteja tão oprimido como você está. Pelo contrário, está orando, está buscando a Deus, está fazendo as coisas. E daqui a pouquinho pode ter certeza que essa pessoa vai alcançar a vitória. E você está fazendo o quê? Está questionando. Eu vou comprar. Compra. Se Deus está mandando, compra. Se Deus está mandando abrir, abra. Deus está mandando expandir, vai expandir. Para de ser medroso. Porque ele falou, de onde você está vendo devastação? Eu estou vendo tudo abençoado. Foi o que ele falou para eles. Estou parafraseando aqui. Para o nosso Deus, Jesus com o seu sangue nos fez reis e sacerdotes. É interessante, né? Vamos abrir lá de novo? Quero pontuar com você aqui o tempo das coisas. Vai lá, Apocalipse 5, 9 e 10. Bora! Vamos lá! Tem gente que está tão triste que está até abrindo a Bíblia em slow motion aí. Para com isso. Vamos lá, meu filho. Desperta para a vida aí. Esse seu Cavalcante. Ele é engraçadinho, né? Vamos lá. E cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livre, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue, compraste. Faz um tracinho embaixo aí, pode? Compraste. Isso aqui é o quê? Qual o tempo que está esse verbo? Compraste. Já está no passado, não é isso? Compraste. Para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus, os fizeste. Vai lá. Sublinha aí o fizeste. Está em que tempo? Passado.
Fizeste reis e sacerdotes, e eles o quê? Reinarão. A conjugação aqui foi jogada para onde? Compraste e fizeste. Passado. Reinarão. Por quê? Depende deles. Depende deles. O que eles vão clamar, como eles vão reagir, como que eles encararão a vida. O que Jesus fez por nós já está feito. Agora, como vai se desenrolar isso? Depende de você. Compraste, fizeste, reinarão. Compraste, fizeste, reinarão. Come on? Só 2 pessoas entenderam. Compraste, fizeste, compraste. É isso. Ele comprou, ele nos fez, e agora compete a nós reinar. Eu preciso ler com você um último texto antes da gente entrar em oração. Romanos capítulo 5. O capítulo 5 de Romanos ele é dividido em 2 partes. Primeiro ele fala do comportamento do cristão em meio às lutas. E depois ele vai fazer a explanação da obra que Cristo proporcionou para os seus. O capítulo 5 começa dizendo: sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus, não é isso? É isso, né? E não somente isso, mas também nós nos gloriamos no quê? Nos gloriamos no quê? Nos gloriamos no quê, gente? E depois? E não somente isto, mas também nos gloriamos no quê? Ah, mas peraí, eu queria me gloriar só na esperança. Não, não. Você vai se gloriar também nos dias difíceis. Aí ele vai falar do caminho que a luta ela trilha na nossa vida e o que ela produz, aonde ela nos leva. Mas eu quero ler com você a partir do versículo 17. Essa primeira parte você estuda em casa, pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Romanos 5, 17. Por quê? Se pela ofensa de um só, está falando de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, marque isso aí, por favor, reinarão em vida por um só, pois assim como por uma ofensa só veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens para a justificação devida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse na justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. E a igreja diz o quê? Ele fala, gente, vamos prestar atenção. Nós nos gloriamos na esperança e também nos gloriamos nos problemas. A tribulação produz em nós uma série de coisas. Ele fala da paciência, da experiência, da esperança. Aí ele vai explicar, gente,
por causa da atitude de um homem, que foi o digníssimo lá, o Adão. Quando fala do Adão, dá um negócio na gente, dá, pessoal? Dá ou não dá? Porque aquele infeliz tinha tudo na mão e jogou tudo para cima. Mas tudo bem. O Adão fez a nhaca, Jesus veio e consertou. Ele falou, olha, por cada ofensa de um só, veio condenação. Mas assim como entrou essa praga dessa condenação no mundo, também depois Deus mandou o antídoto, Deus mandou a vacina, Deus mandou o remédio, que foi a vinda de Jesus para nos ajudar. Aí ele falou, vamos ler de novo, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça, o que vai acontecer com eles? Reinarão em vida por um só. Então, peraí. Eu tenho direito de reinar em vida. Agora, na boa, debaixo de qual dispensação que eu estou? Da morte ou da vida? Então se comporte como se vivesse debaixo dessa dispensação da vida. Que tem uns, eu estou debaixo da dispensação da vida. Mas vive como se estivesse debaixo da dispensação da morte. Ela fala uma coisa, mas vive outra. Interessante, né? Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio o quê? A graça sobre todos os homens. Nós estamos debaixo dessa dispensação da graça. Era para fazer o quê? Era para usufruir dessa graça. Para você ter uma ideia, lá em 1 Coríntios 15, 10, o Paulo fala bem assim, anota aí para você depois ler em casa. Pela graça de Deus sou o que sou, mas a sua graça para comigo não foi vã. Antes eu trabalhei mais do que todos os outros. Ele estava se comparando com os outros apóstolos. Porque assim, cada um deles recebeu uma graça. O Pedro, eu sou apóstolo dos judeus. O Paulo, eu sou apóstolo dos gentios. O João, eu sou apóstolo do amor. E cada um deles fez uma parte. Só que quem obteve mais destaque foi quem? O Paulo. Ele falou, olha, é pela graça de Deus que eu estou aqui nessa posição. Só que essa graça não foi vã. Eu não recebi ela de qualquer jeito. O que eu fiz? Eu trabalhei muito mais do que os outros. Você vê as pessoas tendo destaque, você fica lá dizendo, é puxa-saco, é sortudo, nasceu com o traseiro para a lua. Não é isso que falam? É ou não é? Tem gente que fala isso. Elas jogam tudo na conta da casualidade. Mas nunca reconhecem o quê? O trabalho dos outros. Nunca reconhecem isso. Ah, o fulano está daquele jeito. Aquele fulano tem uma empresa de construção, eu só tenho uma casinha de construção. Vai ver. Vai prestar atenção. As pessoas têm as coisas porque constroem as coisas. Elas realizam, elas põem em prática. Dão cabeçada? Dão, claro que dão. Todo mundo dá. Só que essas pessoas têm um diferencial. Elas tropeçam, levantam e continuam. E tem gente que tropeça, fica um tempão caído e não reage. O tempo está passando. Enquanto você está lamentando, tem gente realizando. Só frase bonita hoje, né? Ah, Pai do céu. Enquanto tem gente aí chorando, tem gente realizando. E eu preciso que você entenda de qual lado que você está. Ele vai continuar dizendo. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, além para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, você vê, tem os dois extremos, tem os dois lados.
Tem o lado da dificuldade, mas tem o lado da realização. E você precisa escolher. Ai, o senhor está falando porque o senhor não sabe do meu problema. Não sei mesmo, querido. E é bom que eu nem saiba, porque senão eu vou ficar com medo de pregar. É melhor que eu não saiba. É melhor eu chegar aqui com a minha mente limpa, sem saber do que está acontecendo, e falar para você o que você tem que fazer. Glória a Deus. Tudo que você está vivendo está fazendo parte de uma construção para algo grande ali na frente. Agora, como você está recebendo isso aí, isso é uma outra história. Como você está administrando isso é um outro problema. E eu espero que hoje você resolva os seus conflitos aí. Porque a Bíblia diz que nós vamos reinar em vida. E eu não vou contradizer a palavra. Logo na minha vez vai dar errado? Está amarrado em nome de Jesus. Pelo contrário, a história vai se repetir. Glória a Deus. Guarda isso no seu coração. E que mais o Senhor realize por você. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos abençoar o pessoal que está em casa. Aqui na igreja, a nossa oração vai perdurar um pouquinho mais. Mas nós mandamos a bênção para quem nos acompanhou. Tudo aquilo que foi falado hoje aqui tem o intuito de o Senhor poder contar com um povo produtivo, um povo que se realiza, um povo que toma posse da sua herança. E eu quero orar por aqueles que estão em dificuldade, para que nesse momento surja dentro deles agora um apetite de mudança, um apetite de arregaçar as suas mangas e partir para cima das suas diversidades. Pai, para que eles enfrentem as crises e as adversidades que estão enfrentando, para que eles possam passar agora pela porta da vitória, para que as palavras da Bíblia não voltem vazias para eles, mas que pelo contrário, as verdades eternas prosperem na vida de cada um. Eu oro, Pai, por quem está enfrentando essas lutas, para que essas lutas agora sejam, meu Deus, uma delas solucionadas. Eu oro, eu peço a Tua bênção e eu falo isso em o nome de Jesus. E se você crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Muito bem, você acompanhou o nosso culto de sexta-feira, o culto da libertação, Vale do Sal. Olha, gente curada, gente liberta, demônios manifestando, é o fogo de Deus mesmo. Então eu quero que você se prepare para estar comigo na próxima sexta-feira. Vai ser especial o que o nosso Deus vai fazer, tá bom? Agora já chegamos ao final de semana e eu não posso deixar de chamar você para o grande domingo. Domingo é aquele dia especial. Eu falei na última participação que domingo é o dia do Senhor. Não é meu dia. É um dia dedicado para contemplarmos as obras de Deus. É por isso que o salmista ele falou o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Por que ele tinha alegria em ir à casa de Deus? Ele sabia que algo extraordinário iria acontecer naquele lugar. Deus ele se manifesta, ele se revela, ele abre o entendimento, ele dá conhecimento, ele faz maravilhas. Ele traz você até a casa dele, ele lhe abre as escrituras. E uma coisa bem interessante, eu estava aqui meditando sobre o que a palavra de Deus diz aqui no livro de Jó. O Jó ele é um personagem da Bíblia muito interessante. Sabe por quê?
ele perdeu tudo, mas ele recuperou de forma dobrada. E o Jó, durante muito tempo, ele ficou num embate com os amigos. Tô certo? Não, você não tá certo. Eu sou um homem justo? Não, você não é um homem justo. Até que se levanta ali um jovem chamado Eliú. E o Eliú foi muito mais prudente que todos os outros amigos do Jó. E ele fala uma coisa bem interessante. Versículo de número 14. Jó 33, 14. Antes, porém, Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Deus fala, orienta, ensina, abre a escritura, para quê? Para que você não passe dores. Ele fala de espada e fala de cova. Que terrível. Sofrimento, angústia. Não, você não nasceu para isso. Você nasceu para ser uma bênção. Tá bom? Então você vai acompanhar os convites aí dos nossos pastores para a reunião de domingo. Aqui na sede estadual é 8, 15 e 18 horas. 8, 15, 18. Para você tomar posse dessa palavra que vai fazer com que a sua vida termine de uma forma maravilhosa. Tá bom? Acompanhe aí os pastores, daqui a pouquinho eu volto. Ô meu amigo, minha amiga, você que está me assistindo, eu quero convidar você para participar de uma das reuniões que acontece na Igreja da Graça no bairro da Coab. Domingo é o dia especial, é aquele dia onde nós desfrutamos da maravilhosa presença do Senhor Jesus, recebendo dele a paz que excede todo entendimento. A unção de Deus vem, a paz ela é abundante. Então eu quero que você venha participar comigo. Chega de ficar aí só lamentando, falando de derrota, de fracasso, de problemas. Não, vem participar de uma das reuniões, 7 da manhã, 15 e também às 18 horas, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, número 40, eu te espero. Você vai viver algo novo da parte de Deus. Glória a Deus! Domingo é aquele dia especial da presença de Deus, onde a gente se envolve, busca o Senhor e aprende nas Escrituras Sagradas como ter uma vida de santidade, de consagração, uma vida no altar. Eu quero te convidar para 2 reuniões especiais, às 8 da manhã e às 18 horas, Avenida do Contorno, número 13, Quatraque Primavera, é o seu ponto de encontro com Deus. Venha tomar posse da bênção, venha abrir o seu coração, venha receber a palavra de Deus. Cristo quer te salvar, quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida. E eu espero por você em nome de Jesus. Domingo é dia dos filhos de Deus, domingo é dia de adorar ao Todo-Poderoso. E nós estamos ali em 2 horários, às 8 e às 18 horas, com a bênção de Deus para apresentar para você. Deus tem uma presença abundante para a tua vida. Se você quiser ser cheio do Espírito Santo, esteja conosco ali no nosso endereço, Rua 8, número 15, quadra 16. Aguardo por você e tome posse da sua bênção em nome do Senhor Jesus. Domingo é aquele dia dos filhos de Deus, aquele dia em que você chega na igreja para adorar o Senhor, para você se encher da presença, da paz. Domingo é aquele dia para quem quer Deus, é aquele dia para quem quer conhecer o Senhor. E eu convido você que é do Coroadim, você que é da Vila Conceição, você que é ali do Bom Jesus, você que está me assistindo agora e é aqui da Salina do Sacavém, venha estar comigo neste domingo às 16 e também às 18 horas, na Avenida Malha Saldanha, 255, na Feira do Coroadinho. Esse é o endereço mais conhecido aqui do nosso bairro. Esteja comigo, você vai se encher da presença de Deus, vai receber o ensinamento da palavra, a palavra de Deus que é viva, que é poderosa, que é eficaz. O Espírito de Deus vai falar ao seu coração, você vai receber aquela paz e também aquela direção
que vai mudar a sua vida, tá bom? Esteja comigo, Avenida Amália Saldanha, 255, na Feira do Coroadinho, em o nome de Jesus. Fica aqui o abraço do pastor Natan e a gente se vê aqui na nossa igreja, em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos, pastor Eduardo passando por aqui para chamar a sua atenção para nossas reuniões na Igreja da Graça da Cidade Operária. No domingo nós temos ali 3 reuniões muito abençoadas. Domingo é aquele domingão do louvor, domingo da adoração, aquele domingo onde nós buscamos a presença do Espírito Santo. Meus horários são 8 horas da manhã, às 16 horas e às 18 horas, na Avenida Principal, Unidade 203, número 61, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Domingo é o Domingo dos Filhos de Deus na Igreja Internacional da Graça de Deus do São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o nosso convidado especial para estar domingo conosco e será especial em nome do Senhor Jesus. Em 2 horários, 8 da manhã e às 18 horas, eu, pastor Diego, e toda a equipe de fé, meu irmão, estamos ali esperando por você, para abençoar tanto você quanto a sua família. Estou localizado na Avenida Tibiri, número 4, quadra 116, no São Raimundo. Você do São Raimundo e toda a região é o nosso convidado a estar conosco. No Domingo dos Filhos de Deus, venha, meu irmão, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. E maravilha, e a gente não pode esquecer daquele domingo especial, domingo da busca do Espírito Santo, de estarmos ali adorando, exaltando o nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto. Então ali reunidos, vamos exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. São 3 horários, às 8 da manhã, às 3 da tarde e às 18 horas. Vamos nos encher de Deus, vamos nos encher do Espírito Santo e você é o meu convidado todo especial. Olha, grave bem o endereço, Estrada de Ribamar, quilômetro 7, número 20, bem no coração do Maiobão. Deus tem bênçãos grandiosas para a sua vida. Obrigado aos pastores. Eu disse para você que voltaria e eu quero ler para você Jó 36. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta, e para sempre assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino e lhes diz que se convertam da maldade. Aí vem o 11, ó. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Nós estamos terminando mais um ano. Tem poucos dias para acabarmos 2025. Agora tem gente que terminou esses dias como? Está terminando esse ano em delícias. Agora por quê? Porque teve o carinho de ouvir Deus. E é por isso que eu convido você para estar na igreja. Domingo agora, 8, 15, 18. Você estará comigo e receberá essa bênção. Tá bom? Estou ficando por aqui. Quero desejar para você uma grande noite com Jesus. E eu lhe encontro na igreja no domingo. Tá bom? Fica na paz.